Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 22 de julho de 2025, horário 5 horas da madrugada, 01 minutos, 5 horas da madrugada, dia 22 de julho de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, corregedor da investigação da cleptocracia do reduto conhecido como ONU, Sociedade de Ladrões, onde funcionários públicos em 196 países se perpetuaram a administrar planos quinquenais, estabelecendo o poder executivo, judiciário e parlamentar em feudos do narcotráfico, sociedade de todas as máfias do planeta, aos quais eles também foram substituídos, os líderes, chefes das máfias, por estes funcionários públicos que tomaram o lugar deles através de sequestro, assassinato, extermínio, tomando todas as suas posses, as suas bancas de contrabando de fentanil, de anfetamina, de cocaína, de maconha, de cristal, de todas as drogas que vocês possam imaginar. Então, a denúncia e o pedido de investigação do submundo, a arbitragem internacional, estabeleceu colaboração de todos os envolvidos, cujas famílias estão todas cerceadas e monitoradas por funcionários públicos do planeta, querendo os seus patrimônios, riqueza, também proprietários de conglomerados financeiros que já não existem mais. Foro de Davos, os 20 mais ricos, os 7 mais ricos, BRICS, toda a sociedade de confabulações ficou à mercê de déspotas, manipuladores de massa humana, China, Rússia, Irã, Norte-Coreia, todos já identificados e todos alegando que possuem armas de submissão a qualquer confronto, mas mudou o status quo e as armas que eles acreditavam ser de última geração são obsoletas. Então, nós já tomamos todos os que confabularam. O Brasil não tem representante consular porque o Brasil está em intervenção do interventor, arbitragem internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional, interventor do Tribunal Internacional Penal, interventor do Supremo Tribunal Mundial, em 17 países, no Brasil, o qual o cargo
em que ele ocupa, o senhor Oscar Aníbal Chapano, exerce a intervenção da Presidência da República, da Vice-Presidência, das autarquias, da administração pública, das todas posições de mando administrativo no Brasil estão baixo a tutela da intervenção. Descobrimos todos os funcionários públicos e agora estamos procedendo com a captura através da Interpol, através da OTAN, da NATO, do Pentágono, da Quarta Frota, do Comando Sul, de 123 países com suas forças de exército, marinha e aeronáutica, ao cerceamento e à liberdade de 17 países, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe, que estão em combate por serem narcotraficantes. Venezuela, Colômbia, os principais. Também Chile. Estamos procedendo com a captura de todos os seus executivos, o seu parlamento e o seu Supremo Tribunal Federal de Justiça de todos estes países narcoterroristas, todos acautelados com provas irrefutáveis que os leva ao pelotão de fuzilamento por práticas de genocídio contra a humanidade. Mataram e envenenaram com vacinas da morte. Então isto acaba hoje, dia 22 de julho de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional. Estamos dizendo para Luiz Inácio Lula da Silva, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito. Quem está ocupando o lugar dele é o Moacir ou outros, todos já identificados. Se entregue a China, a Rússia, o Irã, mandaram snipers para o seu extermínio. O senhor tem poucas horas no dia de hoje, 22, terça-feira 22 de julho de 2025, como também a família Marinho, Grupo TV Globo, todos identificados, todos os que confabularam com um roteiro cinematográfico em estabelecer, em empossar um impostor, um espia da Rússia, da China, do Irã, da administração Clinton, da administração Biden, Obama. Eles já entregaram tudo e que se estabeleceram no Brasil com binacionais e que todos os ex-diretores de agências que compõem o serviço de informações de espionagem e contra-espionagem de defesa dos Estados Unidos da América, 17 empresas, todos entregaram à administração USAID. Roubaram todo o dinheiro da população dos Estados Unidos da América e agora foram encontrados. Então estamos à captura. Se entregue, Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, você, tua parentela, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e todos os que já estão na lista e seus familiares, todos se entreguem,
porque são queima de arquivo. Nós pretendemos chegar primeiro. A OTAN, a NATO, o Pentágono, pretende chegar primeiro. Já mandamos os aviões para 26 estados e o Distrito Federal para que possam extraí-los e levá-los em segurança ao cárcere, para que vocês façam suas colaborações, já que vocês são narcoterroristas da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Por favor, se entreguem. Não reajam. A ordem é vivo ou morto. Entenderam? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor na República Federativa do Brasil em 17 países, sendo 10 fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Não tem para onde fugir. Todos os especialistas, os Kraken, os SEALs, todos estão já posicionados no Brasil, já em comandos estabelecidos. Temos já o navio da 4ª Frota, o contratorpedeiro argentino, no porto de Itajaí, para que não haja nenhum tipo de invasão para o deslocamento de armamentos, para que vocês façam contra a logística da guerra nuclear mundial. Já estamos posicionados. Temos a 4ª Frota, a maior frota do planeta. É a maior delas todas, que está tanto no Pacífico quanto no Atlântico. Está cercada a América do Sul, a América Central e o Caribe, com os submarinos nucleares, também com os drones, todos posicionados. Hoje, 22 de julho de 2025, estamos já entrando em Brasília, no Planalto, no reduto de medidas opressivas e morais de tortura praticada pelo Supremo Tribunal Federal, praticada pelos líderes do Parlamento, da Câmara do Senado e da Câmara de Deputados, partidos políticos do narcotráfico, terroristas, todos com provas, são terroristas. Foram treinados na Rússia, em Angola, em Cuba, todos serão levados à prisão. E também das emissoras de radiodifusão, Anatel, todos, autarquias, todos, não ficará nenhum. Ouviram? Estou sendo claro? Então, conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, desde que nasci. Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 44734. Banco Plataforma Mercado Pago. Interditaram o Pix, os bens e as contas do senhor deputado federal, agente de Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos da América, acompanhando o manifesto das investigações de 60 agências de inteligência, da Interpol, da Europol, de todos que têm alguma história, alguma queixa, alguma prova. Na França, na Alemanha, na Espanha, em todo o território da Europa, na África, na Oceania, no Oriente.
tudo com provas irrefutáveis, e todas sendo catalogadas para a Lei Magnitsky e EPA. São leis internacionais, com provas irrefutáveis, que determinam esta captura dos seus capitais e de seu proceder no planeta. E uma vez colocada, não pode ser revogada, nunca mais. Vocês, os seus amigos, os seus bancos e toda a confraria de crimes perpetuados através dos traidores à pátria do Partido Político Democrata dos Estados Unidos da América. E todos já identificados. Todos vão ter que devolver o dinheiro roubado do povo dos Estados Unidos da América. Quiseram fugir, foram presos, estão acautelados. Por favor, viralize isto o máximo possível. No momento, 22 de julho de 2025, terça-feira, horário 5 da madrugada, 16 minutos. Que o Senhor Yahushua Shalom Yerushalayim, Senhor Jesus Cristo, Allahu Akbar, Super Alá, proteja a todos e abençoe a todos os homens de boa vontade, fraternidade, amor ao próximo, bom proceder. Basta uma atitude verdadeira de amor. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e vamos proceder hoje. Se entrega, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, 40 ladrões de ministérios. Diretores de autarquias, André, da Superintendência da Polícia Federal. Ministro Lewandowski, você e teu filho, que roubou os aposentados do Supremo Tribunal de Justiça, se entrega imediatamente. 10 superintendentes da Polícia Federal que trabalham para o tráfico e também para a apreensão de armas e drogas, que colocam nas 2 milhões e 300 mil favelas em 26 estados e no Distrito Federal, que vocês, alegando que não há contingente militar do Exército da Marinha da Aeronáutica, querem estabelecer as tropas da China e da Rússia a exterminar 2 milhões e 300 mil favelas em todo o território da República Federativa do Brasil. Vocês é que vão ser mortos, seus filhos de uma puta. Estão entendendo? Estou sendo claro? Então, não reaja, porque a ordem é vivo ou morto. Eles não falam português. Tá entendendo? Vacilou, tomou pipoco, tá morto. Não tem a quem reclamar. Ouviu? Vai pro saco. Entendeu? Estamos em guerra. Vocês são contrabandistas de urânio enriquecido. Tem pastas, maletas 007 com bombas atômicas. Entregaram 22 bilhões que roubaram dos aposentados, dos pesqueiros, das famílias que pescam, de bancos, de conglomerados financeiros, roubaram da conta de luz, de gás, de telefone. Roubaram alegando que iam ser ressarcidos do Banco Central, através da CGU, através do Banco Central, alegando que foi invadido o PIX, as contas bancárias. Tudo já sabido. Seus filhos da puta.
Entenderam? 22 partidos do narcotráfico, terroristas. Pessoal, você italiano trilionário, tu tá fudido. Ouviu? Tu vai pra Itália. Não sei se tu vai pra Itália. Eu acho que tu vai pra Istmo ou vai pra Tierra del Fuego. Lá faz frio pra caralho, seu filho da puta. Velho de merda. Entendeu? Estamos procedendo. Não fiquem aflitos. Isto acaba hoje. O Brasil parou. Tá tudo parado. O povo tomou as ruas do Brasil. Você, comunista filho da puta, do PT, do PSOL, do PDT, da puta que te pariu. Você que quer colocar os coitados que vendem cigarro de palha, maconha, que vendem merla, cocaína, fajuta, nos morros, vocês querem que eles morram, alegando que vocês estão estabelecendo a chegada das tropas da China e da Rússia e do Irã para exterminar 2.300.000 favelas, quem mora nelas? Vocês é que vão morrer, seus filha da puta. Entendeu? Porque não tem nenhum garotão otário. Já é otário por trabalhar no narcotráfico. Porque ele paga a quentinha, paga a cocaína e a maconha que consome. É o pior patrão que tem. E ainda recebe arma, fuzil, mas sem bala. E ele tem que comprar bala. Entendeu? Não tem otário aqui não. Governador, prefeito, se entrega. A casa caiu. Maiores informações, entraremos em contato. Viralizem isto. Tenham uma boa terça-feira. Presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que vai se reunir com a Alckmin a partir das... Muito boa tarde, 15 horas 22 minutos do dia, terça-feira, 22 de julho de 2025, horário 15 horas 23 minutos. Estamos no acautelamento das informações de 60 agências de inteligência do Common Law e do Civil Law. Estamos no ataque iminente de ogivas nucleares em todo o planeta, que elas se localizam e elas usam a frequência do GPS Galileu, ao qual a Rússia, a China, a Europa, o Xi Jinping, o Ali Khamenei, e também o GPS da América do Sul, em 17 países do narcotráfico, ao combate da Quarta Frota, do 123 países que compõem o Tribunal Penal Internacional, a NATO, a OTAN e o Pentágono, se estabelecem pelo GPS na América do Sul, na América Central. Então, a posição é unânime, porque temos que preservar que não haja a rota de informações de localização pelo GPS, pelo Galileu, pelo sistema japonês, pelo sistema da Oceania, do Oriente. Então, é uma condição sine qua non. Ô filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem está usando a carcaça, a máscara, da puta que te pariu, você, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, as tropas que você alega ter, mercenários, e a puta que te pariu. Nós já chegamos em você, você já é um morto-vivo. Tu tá andando aí pensando que tu tá muito atlético para um cara de 80 anos que tem uma prótese no quadril,
dando pulinho, tomando pico, cheirando espinha de peixe, cocaína, bebendo cachaça, champanhe, Dom Perignon. Presta atenção, sua filha da puta. Acabou para vocês. E nós não temos mais tempo. Nós estamos já com as medidas e estamos jogando bomba pra caralho. Até o Ali Khamenei falou, por favor, fala pro Trump parar de bombardear aqui, vamos fazer um acordo. Acordo é a puta que te pariu, tu não cumpre acordo. Tu manda parar tudo, quando para tudo, você chega e enrola. Vai pra puta que te pariu, velho filha da puta. Você e os teus ayatolá da puta que te pariu. Charmuta! Entendeu? Então não temos mais tempo para perder, porque qualquer momento, qualquer vacilo, pode estourar a bombinha. Você quer que estoure a bombinha? Ei, seu filho da puta! Você quer? Eu não quero. Então, como eu não quero, está determinado. Vamos deixar vocês na escuridão. E vamos comer o rabo de vocês. Botar um monte de maleta 007 com microgivas nucleares e explodir vocês, seus filhos da puta. Porque ninguém paga vocês. Vocês são os filhos da puta. Entendeu? Então, eu estou dizendo para as emissoras de televisão que vão ficar na escura. Não vai ter GPS, não vai ter sinal. Cai tudo, cai o sistema bancário, cai tudo, tudo. Todo mundo no breu. Serviço de luz, de gás, de tudo, não tem mais porra nenhuma. Mas pelo menos a bomba nuclear não detona. E aí nós vamos pegar você debaixo da cama, atrás do armário, cagado de medo, todo borrado, seu filho da puta. Entendeu? Então isto já está em curso. Às 15 horas, 27 minutos do dia 22 de julho de 2025. Moraes, vagabundo, filho da puta, você, tua parentela Barroso, teus bens, tuas empresas de construção, teus bens de propriedade, tá tudo confiscado. Você, esse teu plano da corte, a OAB, a puta que te pariu. Foda-se! Entendeu? Então, a gente prefere jogar tudo na lata do lixo. Vai levar quanto tempo? 17 horas? Porque nós temos a IA. Você não tinha a IA. Você não tem a IA. Vocês têm um monte de bravata, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vão pra puta que o pariu! Acabou a paciência, acabou o saco. O senhor Trump não tem nada a ver com isto. Isto aqui é uma posição da OTAN, da NATO, do Pentágono. Entendeu? Nós estamos atuando para não haver bombas nucleares. Por causa desse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chaparro, árbitro, arbitragem internacional. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchaparro@gmail.com, Mercado Pago. Quer dizer, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchaparro@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência também é meu CPF, 510-466-44734. Plataforma Banco, Mercado Pago. Agradeço
teve uma senhora, 2 senhoras que aportaram e eu paguei, agradeço. E agora só resta as contas que já venceram, porque eu tive que pegar tudo que estava separado para pagar, para juntar aos R$1.000. Mas agradeço, muito obrigado. Se puderem nos ajudar, gratidão. Então presta atenção. Aqui é sobrevivência. Não sei vocês, onde vocês guardaram o dinheiro de vocês, mas não vai poder gastar, seu filho da puta. E quando cai o GPS, cai aonde você guardou. Entendeu, seu filho da puta? E aí, como é que fica? Hein? Você, cidadão que tem conta em banco, que tem conta em Pix, não tem problema. Mas você que meteu nos 40 ministérios, nos partidos políticos, na puta que te pariu, em qualquer plataforma, Bitcoin e a puta que te pariu, foi pro caralho. Entendeu? Tô sendo claro? Te rabar. E isso acontece hoje. 15h31, 22 de julho de 2025. Não temos mais tempo para perder. Abdica, sai fora, entrega esse golpe que tu planejou, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu dos teus parentes. E você do Supremo Tribunal Federal, e a puta que te pariu dos teus parentes. Caiu tudo! E não é o senhor Trump. Ele não tem nada a ver com essa porra. É a NATO, então, o Pentágono. Estamos em guerra. Quando tem guerra, eles pegam e dizem: o senhor tem a Carta Constitucional, o senhor é o executivo, está afastado. Agora quem manda é o general. O general de esquadra, o general de frota, ele é que determina. E foda-se você! Entendeu? Estou sendo claro? Viralize isto! Meus amigos e amigas patriotas, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. E o tema dessa live do juiz hoje é sobre intervenção no Brasil do Tribunal Penal Internacional. E o juiz Oscar, ele é o juiz arbitral, um juiz internacional, interventor, corregedor, né? Ele que está trabalhando aí, mandando os relatórios dele, né? Tem umas pessoas aí que não entendem direito, sabe? Mas não sabe o que, né? O que o juiz Oscar Aníbal Chapão está fazendo em benefício não só do Brasil, mas do planeta Terra. Tem de ser pessoas, as pessoas que fazem parte do Tribunal Penal Internacional são pessoas escolhidas, certo? Nada desse tipo aí, né, desses ditadores, né, da marca aí daqui do Brasil, né, lá no Saddam Hussein e outros. Saddam Hussein, certo? Os Estados Unidos foi lá, e tem outros aí também que, ó, que chega a hora, né, tem uns aí outro, né, humilhando nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, não é? Fazendo coisa absurda. Quem está por detrás disso só pode ser, entendeu? Sei lá, não é? Eles estão misturados aí com os terroristas, traficantes e comunistas. Esse sistema político atual,
Não pode demorar mais não, né? Eles estão praticando, né? Olha, eu nem vou falar aqui agora, sabe? Porque eu não gosto de citar os nomes desses ditadores, certo? Nem esse aí que diz que é o presidente da República, né? Presidente da República, vamos aguardar, vamos aguardar. Então, meus amigos e minhas amigas, Trump está aí, né? Então você já ouviu falar aí, certo? Né? Que o que acontece se Trump der ligar o GPS do Brasil? Sabe o que vai acontecer? Sem GPS, dirigir vai ficar mais difícil. Mas este não é o menor dos problemas, certo? Por quê? Porque nós estamos torcendo, pedindo, né, que, é claro, né, como já vai estar chegando aí o pessoal, como o juiz Oscar falou, nós queremos que esses criminosos, esses terroristas, traficantes, comunismo, né, esse sistema político aí do Brasil, que vergonha para nós brasileiros, né? O nosso Brasil tem de ficar junto com os Estados Unidos, né? Israel, certo? Nada de China, nada de Rússia. Que China? Né? China, aqueles ditadores lá tem de alimentar aí, nem sei como é que é a alimentação de lá. Sabe quantas pessoas tem na China, meus amigos e minhas amigas? Tem 1,7 bilhões, né, de habitantes, ou seja, 1,7, quer dizer, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, ok? Né? O que a China quer se envolver aqui no Brasil? Só mesmo com esses tipos de gente aí que está aí, né? São todos esses aí sempre o juiz Oscar, ele fala com bastante propriedade, ok? Vamos lá! Ok? Como eu disse inicialmente, que nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Na sequência, nós vamos assistir as matérias. Vocês poderão observar, né, que as matérias são fundamentais, ok? Quem escolhe não é o mestre Dio, não, é o juiz Oscar Aníbal Chapão. Todos os dias ele envia para o mestre Dio, né, as matérias, ok? Então vamos lá. Em seguida, as matérias. Eu parei tudo aqui agora na saída da timeline para dizer para vocês o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas a esposa do Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, ela foi contratada pelo Banco Master. E agora o próprio Banco Master se alia à maior operadora de cartões do regime comunista chinês, que é a UnionPay, para poder livrar essa galera da Lei Magnitsky. Ou seja, eles já querem substituir Visa e Mastercard por uma bandeira da ditadura chinesa, porque eles vão prender o Bolsonaro, isso já está certo, porque eles sabem que prendendo o Bolsonaro virão sanções da Lei Magnitsky. Sanções, os vistos já foram cancelados e a rota de fuga está aí. Yuan é o novo refúgio da toga do Alexandre de Moraes, porque eles vão mandar prender o Bolsonaro a qualquer momento. Então, divulguem esse vídeo, eu parei tudo aqui para gravar isso para vocês. E nós precisamos que o povo brasileiro saiba do que está em jogo. O brasileiro é que vai pagar a conta, tá? Só para deixar bem claro. Enquanto eles trocam a sua liberdade pela a lealdade ao Partido Comunista Chinês, quem paga a conta é o povo brasileiro. Então tá aí Alexandre de Moraes usando a própria esposa para poder sair das sanções dos Estados Unidos. Eles vão prender Bolsonaro a qualquer momento. Bolsonaro deveria ir para uma embaixada americana, porque agora nós estamos em guerra. E é guerra de quinta geração, e a qualquer momento eu explico para vocês o que vem a ser guerra de quinta geração. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, tem notícia a todo momento. Tem a possível prisão de Bolsonaro a qualquer momento. Isso pode acontecer, pessoal. Realmente
virou uma realidade, isso pode acontecer a qualquer momento. Vamos aqui, pessoal, com Cláudio Dantas na sua live, trazendo as últimas informações, atualizando tudo que é a notícia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. E, pessoal, deixando os créditos aqui ao canal do Cláudio Dantas. Agora vamos para as notícias urgentes. No Twitter reclamou, o Marcília disse que é uma invenção, a tal da censura retroativa, tá? Reclamou também, botou lá. E aí é o seguinte, aí põe o vídeo. Ontem, quando a Bia, junto com outros parlamentares, estavam lá no Congresso Nacional, fazendo justamente toda essa articulação de apoio a Jair Bolsonaro, ele apareceu, foi cancelada a coletiva, né, Bia? Que tinha uma coletiva cancelada, foi cancelada a coletiva e o Bolsonaro, então, ficou ali, sendo abraçado, cumprimentando as pessoas. E aí alguém falou assim, mostra a tornozeleira, presidente. Coloca o vídeo. Peraí, presidente! Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação da sua humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Calma, galera. Ó silêncio! O que estão fazendo com ele, presidente da República? Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Ô Bia, a minha pergunta, aquela bota ali deve custar o quê? Uns 10 mil reais, igual o tênis do Lula? É igual o tênis do Lula? Oh, meu Deus do céu. Uma vez eu perguntei para o Bolsonaro, a gente estava viajando para Israel e a gente parou uma conexão só para reabastecer o avião. E a gente estava ali, tinha um free shop, um aeroporto pequenininho. Eu falei, Bolsonaro, curiosidade, qual é o perfume que você usa ali? O mais barato, o mais barato. Não era aquele... Aí o desodorante ele usa o Avanço. Avanço, aquele desodorante beleza, horrível. a bota O dele desodorante também. ruim. o Júlio usava. Mas agora não, né? Que agora aqui. ele usa o dele, né? O dele agora tem a marca dele, tem a marca dele, aquele perfume. Melhorou, muito tá melhorando cheiroso, de vida, hein? Muito cheiroso. Mas olha, eu estava lá ontem, recebi o presidente a hora que ele chegou, junto com os sócios. Tinham 50 e tantos deputados ali, não só do PL, tinha de outros partidos também. Nós fomos para a sala da liderança do PL e aí o Bolsonaro ele iria participar da coletiva. Quando veio essa história, os advogados dele falaram que não, você não pode dar entrevista, então a gente resolveu, nós fizemos a coletiva de imprensa, mas ele não foi para a coletiva, ele ficou lá na liderança do PL. E aí, terminada a coletiva, nós fizemos oração para ele, Pai Nosso, Ave Maria, rezamos lá com ele e tal. Manifestamos, deixamos sempre muito claro o nosso apoio. E na hora da saída, houve uma confusão danada, um empurra-empurra. E aí depois pediram para ele mostrar a tornozeleira. Ele mostrou e ele estava falando com as pessoas que estavam ali. Ele estava dentro da casa do povo falando, ele não estava dando entrevista. Ele estava mostrando a tornozeleira para as pessoas que estavam lá e falou do sentimento dele. Isso aqui é uma covardia contra uma pessoa honesta, tal. Então, aí querer dizer que agora tem que explicar, né, em 24 horas, por que ele falou. Gente, ali foi um desabafo mais do que justo e necessário da parte dele. Aliás, deixa eu colocar a matéria, justamente que foi a decisão que saiu à noite, a gente deu logo na sequência no site, coloca aí o link 5, por favor, Brenda, do bloco 1, justamente o Moraes, então, intimando a defesa de Jair Bolsonaro a explicar em 24 horas este vídeo que vocês viram, né, que ganhou múltiplas versões, cada um filmando com seu próprio celular, como se o Bolsonaro tivesse pedido para alguém filmar aquilo ali. Então, eu vi muita gente, então, inclusive nas redes sociais, dizendo o seguinte, isso aí o Bolsonaro fez de forma deliberada, ele é o tudo ou nada, foi pro all-in, não sei o que, mentira, não tem nada disso, vocês estão especulando, também fazendo inferência sem informação. Foi algo espontâneo. O pessoal pediu ali, ele mostrou, e aí, claro, você cutuca um político, ele vai falar. É óbvio. E aí, ele tinha acabado de se negar a fazer uma entrevista coletiva, justamente para não correr o risco
de ter aplicado a sanção de violação da medida cautelar. Então, assim, se informem antes de explicar, de espalhar bobagem, né? Fez esse negócio espontâneo, está arrependido de ter feito. A defesa vai responder uma resposta dura contra o Alexandre de Moraes, porque isso é censura. Essa decisão é uma decisão que não estava clara, né? Então, assim, eles vão atacar a decisão do Moraes, mas, pelo que me informaram, o risco é grande do Bolsonaro ir para domiciliar hoje ainda. Tá? Hoje ainda. Coloca lá, baixa a matéria ali, ó, abre ali só para ver a decisão. Olha aí. Para Moraes, tá, houve descumprimento das medidas cautelares impostas, o que pode ensejar a decretação imediata da prisão do réu. Aí ele faz justamente aquilo ali, é um pouco arrazoado, a decisão também é lacônica, e ele faz menção à sua decisão anterior. Então, o que a gente espera para hoje, Bia, eu quero ouvir Bia, Júlia e o Ari, é a possível prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que já está sem poder falar, sem poder sair para qualquer lugar, só pode circular em Brasília. Não pode circular em qualquer lugar em Brasília, porque se passar perto do setor de embaixadas, vai para a cadeia. Eu nunca vi um negócio desse. O cara, para acessar o hospital, tem que passar perto do setor de embaixadas. Vai para a cadeia. Recolhimento noturno, etc. Ele está sequestrado. O Alexandre de Moraes parece muito claro que ele quer transformar o Bolsonaro num zumbi político. O que está acontecendo, Cláudio, é aquela história, né? Que ele vai indo, aquela história do sapo, que você vai colocando na panela, acende a água, vai fervendo, vai esquentando. Então ele está vindo, faz uma medida aqui, faz outra ali, né? Não mandou colocar direto na cadeia. Agora, tudo isso, vamos lembrar, Bolsonaro não foi condenado. Ainda não houve a condenação. Então, qualquer que seja, todas essas decisões já são ilegais, já são absurdas, mera perseguição política. Tá? E se ele for colocado em prisão, né, prisão domiciliar também, né, isso é só escalando ainda mais, achando que o povo vai ficar já anestesiado. Não, veja, nós da oposição, né, estamos todos aqui. Todos os deputados da oposição, né, quase todos, né, alguns que estavam no exterior, não poderiam voltar tão rápido, mas cancelaram, né, o seu recesso. Eu fiquei, na véspera do recesso, nós ficamos até as 4 da manhã para votar uma lei importantíssima para o desenvolvimento do país. Saímos às 4 da manhã do plenário. No primeiro dia que seria do recesso, dia 17 de manhã, o ministro Alexandre faz essa cautelar contra o Bolsonaro. Eu fui para o Congresso, já participei no Senado de uma coletiva no mesmo dia, só tinha ali a senadora Damares, o senador Portinho, que veio do Rio a jato, né, correndo, e o deputado Crisóstomo. Nós fizemos uma coletiva. O líder Sócrates convocou os parlamentares para voltarem. Foram todos voltando. Em 2 dias estavam mais de 50 e tantos aqui, né, mais de 60. Então, nós estamos aqui a postos. Domingo fizemos uma manifestação em Brasília. Foi muito boa a manifestação, tinha muita gente. Pipocou manifestação na Paulista, no Espírito Santo, em vários locais. Parece que Minas Gerais também teve. Gente, o povo não vai se conformar. Nós não estamos como aquele sapo na aguinha quente, achando que está tudo bem, sem sentir o calor, não. Nós estamos sentindo a escalada da tirania. E nós iremos para as ruas, nós iremos fazer a nossa parte, o povo nas ruas e nós trabalhando, não só nas ruas, dentro do parlamento, estrategicamente trabalhando. Porque nós não iremos compactuar com todo esse tipo de absurdo. E temos nossos pares, tanto do Parlamento Europeu como dos Estados Unidos, mostrar o que está acontecendo, jornalistas, o que vem acontecendo no Brasil. Aliás, a narrativa agora, Cláudio, é dizer que as pessoas que levam as informações e pedem ajuda das cortes internacionais que existem para isso, o Tribunal Internacional, que existem para isso, para conter as violações dos direitos humanos, que quando a gente faz isso, nós somos traidores da pátria. Já tem essa narrativa rolando por aí, tá? Querendo aí nos enquadrar em crime de traição da pátria. Só que a esquerda fez isso a vida inteira.
E quando Lula estava sendo processado e foi preso, Gleisi Hoffmann foi lá pedir para a TV Al Jazeera, né? Sim. Ajuda. Tiveram o Zanin, que era advogado do Lula, esteve também na OEA. Vários deputados foram lá para Washington, na Casa Branca, foram no Congresso americano pedir ajuda dos deputados e senadores. Olha aqui, vocês podem parar com essa palhaçada de vocês, que ninguém cai nessa narrativa de vocês, não. Vocês pensam que vocês podem tudo, mas não podem. E nós vamos continuar fazendo a nossa parte, queiram vocês ou não. Júlia Luci, eu quero te ouvir só dando uma... É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Pessoal, decisões de Moraes travam articulações do PL para 2026. Com Bolsonaro silenciado, direita enfrenta obstáculos na construção de estratégias para as eleições do próximo ano. As medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estão dificultando a atuação do Partido Liberal nos bastidores da política nacional, com vista às eleições de 2026. A decisão que impõe restrições ao presidente Jair Bolsonaro afeta diretamente a principal liderança da legenda, que vinha sendo peça-chave na articulação de alianças e estratégias para o próximo pleito. Com a atuação de Bolsonaro limitada, especialmente no que diz respeito à presença em eventos públicos e ao diálogo direto com lideranças, o PL enfrenta obstáculos significativos para manter o ritmo das movimentações políticas. O ex-presidente havia assumido um papel central nas tratativas da sigla para a construção de candidaturas competitivas em vários estados do país. Entre os compromissos afetados pelas restrições esteve a visita de Bolsonaro à capital goiana, e onde ele teria conversas com o governador Ronaldo Caiado sobre possíveis composições políticas para as eleições futuras. Um dos focos da legenda era ampliar sua influência no Senado, com ênfase em temas ligados ao judiciário, especialmente ao STF. A situação lembra um episódio anterior em que Bolsonaro foi proibido de manter contato com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, medida que mais tarde acabou sendo revogada. Agora, no entanto, a nova rodada de restrições imposta por Moraes reacende as dificuldades operacionais da legenda, que precisará reformular sua estratégia para o período pré-eleitoral. A limitação de participação de Bolsonaro em manifestações de rua e entrevistas também impacta a mobilização da base conservadora, tradicionalmente guiada por sua presença. Em reação a esse cenário, integrantes do PL se reuniram em Brasília, na Câmara dos Deputados, para avaliar alternativas e ajustar o planejamento diante do novo cenário jurídico político imposto ao ex-mandatário. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Estarei trazendo mais e mais notícias para vocês aqui no canal. Então se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E olha, eu vou te dar um aviso aí, viu, Paulo? Porque tem uma notícia quente que está pipocando agora esquentou para valer, não entrou na nossa pauta, porque essa bagunça começou para valer por volta de 7 horas da noite, mas prepara que amanhã nem eu, nem você, nem outros profissionais de imprensa vamos ter sossego, não. A batata do Xandão tá assando e tá assando para valer. E anota esse nome aí, hein? Porque foi cunhado agora pelo meu chefe, meu editor, pelo diretor de jornalismo lá do Antagonista, pelo Felipe Moura Brasil. O termo é vaza-toga. Algo muito parecido com o que a gente viu na Vaza Jato. Opa, não adianta alguma coisa pra gente aí. Traz pelo menos... Olha, basicamente o UOL, ele soltou uma notícia, uma matéria importantíssima, com provas, com prints de mensagens, com áudios das mensagens, que o Alexandre de Moraes usou o TSE para investigar bolsonaristas, mas fora do procedimento usual. É uma espécie de ABIN, ele montou uma espécie de ABIN paralela, e pior, ao que tudo indica, parte dessas investigações serviram para poder oferecer denúncias a acusados no STF. Vai dar um rolo, mas daqueles para valer. Tá aqui, ó, diálogos que a reportagem do UOL teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, órgão presidido à época por Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. As mensagens, está aqui, da Folha, UOL Folha, as mensagens revelam um fluxo fora do rito
envolvendo os dois tribunais, TSE e STF, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer inquéritos do STF nos assuntos relacionados ou não com a eleição. A Folha teve acesso, segundo a matéria, eu quero ouvir o Augusto, a Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF, que até hoje ocupa o posto de juiz instrutor, e outros integrantes da equipe de Moraes no TSE e no Supremo. A sua batata, diga. Só antes de você passar pro Augusto, eu sei que você gosta tanto quanto eu do grande jurista, do Walter Maierovitch. Ele está demolindo. Depois você olha, ele está demolindo e fundamentando por todo o saber que ele tem, mas está demolindo os métodos. Vai vir chumbo grosso por aí. Augusto, 1 minuto para terminar, já me avisaram aqui no ponto, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. O Caldeirão vai ferver? Pelo visto, sim, eu estou sabendo agora. Eu também. Não é? Quem deu o furo aqui para mim foi o Ricardo. Não é? Agora, se isso procede, e pelo visto parece que procede, é muito grave, é gravíssimo, não é? Vai ser um negócio, vamos dizer assim, semelhante ao que foi a Vaza Jato, não é? Vamos ver. Não é? De qualquer maneira, eu acho que esse protagonismo excessivo do Supremo Tribunal Federal, isso tem que terminar, não é? Não é possível um crescimento tão anômalo de um dos poderes numa república democrática. Tá aí, essa opinião do Augusto é a opinião de muita gente e eu também assino embaixo dessa opinião do Augusto. O STF foi se tornando tão grande e se dando a uma importância decisória tão grande nos rumos do Brasil que quem tudo quer, tudo perde. Ou mete os pés pelas mãos. Vamos acompanhar o desdobramento desta reportagem denúncia, publicada agora no final da tarde pelo UOL. Durante a programação de amanhã da Rede 98, nós estaremos amplificando essas informações, com novas informações, com mais detalhes, para acompanhar o que vai acontecer em Brasília. Na verdade, no churrasco de Alexandre Moraes, pelo visto, não há picanha, mas sim batatas que estão assando rapidamente. Existe uma guerra que ninguém consegue ver. Um tabuleiro invisível onde reis e peões são movidos por mãos que nunca aparecem. Uma organização silenciosa, com olhos em todos os cantos, controle sobre governos, empresas, mídias e exércitos. Durante décadas, eles manipularam o mundo das sombras, decidindo quem vive e quem desaparece. Essa elite invisível controla governos, manipula moedas, silencia vozes e apaga nomes com a mesma facilidade com que troca de terno. Cada passo seu será vigiado, cada movimento previsto. O tempo corre. O mundo não faz ideia do que está por vir. Mas você está pronto para essa missão. O mundo está contando com você, agente. Boa sorte. O café será por minha conta. Mais uma vez, o Donald Trump divulgou uma carta aberta ao Jair Bolsonaro, bem curtinha, estou com um texto aqui de apoio ao Jair Bolsonaro, eu vou ler o que o Donald Trump escreveu. Caro senhor Bolsonaro, eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente. Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte e serviu bem ao seu país. Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo.
manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto. Bom, não sei se teve a ver, isso já está sendo armado há muito tempo, a gente vinha falando já há algum tempo que havia chance, inclusive, de decretação de prisão preventiva, e o que veio, Alan, foi esses mandados de busca e apreensão com a imposição de medidas cautelares muito duras, né, injustificáveis, como o Rafael frisou, contra o Bolsonaro. Olha, tem uma imagem que eu mandei para a equipe aí. Olha que absurdo isso. A gente precisa começar a tratar as pessoas pelo nome, né? As pessoas e as instituições. Coloca a imagem que eu mandei aí, produção, por favor. É bom lembrar que a mesma instituição Polícia Federal que invadiu a casa do presidente Bolsonaro e colocou tornozeleira eletrônica nele, é a mesma Polícia Federal que fez escolta no Procurador-Geral do INSS. Como é que eu vou chamar uma polícia dessa? De organização. Não tem outro jeito. Ué, eu vou chamar do quê? A Polícia Federal hoje, ela é... ela tem gente boa lá dentro. Da C, com 2 S. Não é nem com... Sabe aquele... Com 2 S. A Polícia Federal hoje é uma organização. Você não tem como fazer escolta ilegal, inconstitucional, criminosa de um cara que roubou bilhões e bilhões dos brasileiros, o maior escândalo de corrupção, e colocar a tornozeleira eletrônica numa pessoa honesta, que eles sabem que não roubou. É uma organização criminosa. Eu vou gravar um vídeo em inglês hoje falando isso. Eu não saio daqui do estúdio hoje sem gravar um vídeo em inglês e vou mandar para todos os meus amigos americanos, explicando para eles que a mesma Federal Police, né, a mesma que colocou tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, é a mesma que fez escolta ilegal de alguém que roubou bilhões no Brasil e que, né, os bons funcionários da PF são aqueles que estão indo lá colocar a farda e enfrentar o narcotráfico. Os outros estão colocando tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, estão fazendo escolta ilegal do INSS e estão ajudando o Alcolumbre no aeroporto do irmão dele quando foi usado pelo narcotráfico. O Alan, veja a transformação, rapidinho. É a mesma Polícia Federal que num desfile de 7 de setembro, no auge da Lava Jato, foi aplaudida de pé. Sim. Lembra disso? Aham. Olha em que ponto estamos, a que ponto chegamos. Desculpa, vai lá. Não, é uma guarda pretoriana, né? Uma guarda venezuelana. Pode chamar do que quiser. Usem os adjetivos que quiserem. O melhor deles é organização criminosa. É uma organização criminosa. Onde? Porque assim, você acha que na... Vou dar uma real aqui pra quem não conhece favela. Você acha que na favela, todo maluco que tá usando fuzil no narcotráfico é aquele cara com gosto de sangue, que não vê a hora de matar um policial? Não é não. Não é não, irmão. Eu falo pra vocês. É que talvez quem não conhece favela tenha essa imagem do narcotraficante, que todo narcotraficante tá afim de cortar a cabeça de alguém, sair matando todo mundo. Não, tem um bando de maluco. Gente boa pra cacete ali na favela usando um revólver. Às vezes só pra ganhar um trocadinho. O cara fica ali. Não tem problema. Vai ser pego pela polícia, tem que morrer. Pô, Alan, mas que pensamento é esse? Ué, quem mandou pegar fuzil, irmão? E tá na favela, junto com o narcotraficante. Nem todos ali são aqueles malucos, loucos, com gosto de sangue de policial. Tanto é que o narcotraficante que acaba morrendo é aquele cara que fica meio ali, sabe, com receio. Que está no confronto direto. O cara tá ali, porra, mata ou não mata. Acaba morrendo. O cara que tem mais gosto de sangue, ele vai acabar matando mais. Eu sinto muito, filhão. Né? Não era pra você estar nesse lugar. Escolheu pegar fuzil e trabalhar com narcotraficante, o fim é esse. O mesmo eu digo pra PF. Todos os policiais federais. Todos. Quem mandou você continuar nessa organização de merda? Quando você viu tudo mudar? Agora, eu estou desejando você enfrentar um Marine dos Estados Unidos. Cedo ou tarde, isso uma hora vai acabar acontecendo. Eu estou desejando você enfrentar um Marine porque você quis defender a guarda pretoriana. Você decidiu virar guarda pretoriana do novo Maduro, que é o Lula. Eu não vejo outro futuro pro Brasil, tá? Eu não vejo outro futuro pro Brasil. Uma hora vai chegar um porta-aviões dos Estados Unidos da costa brasileira. Isso é inevitável. Se vai ser daqui a 5 anos, 6 anos, 3 anos, eu não sei.
Uma hora isso vai acontecer. Os Estados Unidos não irão perder o maior celeiro do mundo em guerra mundial. Isso é uma obviedade. Diga. Fernando Vieira, que eu sou favelado e confirmo que o Alan acabou de falar. É óbvio. Qualquer pessoa sabe de favela que é isso que acontece. Então, assim, uma hora, os Estados Unidos não vai querer perder fonte de urânio, fonte de terras raras, fonte de terras raras, fonte de urânio, fonte de leite, fonte de carne bovina, fonte de carne suína, de grãos, fonte de grãos. Uma hora os Estados Unidos, frutas. Uma hora os Estados Unidos não vai querer perder isso aí. Ou, se os Estados Unidos não precisa, que esse é o caso, os Estados Unidos não vai querer o Brasil abastecendo o inimigo. Em um cenário de guerra, eu preciso dizer pra você, em um cenário de guerra, ou o Brasil serve para abastecer o exército, ou o Brasil serve para abastecer o exército aliado. Os Estados Unidos não vai deixar. Isso é certo. Isso para mim é certo como o sol nasce com ele. Agora, quanto tempo vai demorar para que o Brasil não seja mais abastecimento do exército inimigo? Eu não sei quando. Agora, que essa galera que tá fazendo escolta de INSS, essa galera que tá fazendo escolta de diretor do INSS, essa galera que tá colocando tornozeleira eletrônica em GMC de Bolsonaro, quisera eu ter a lista do nome de todos eles. Não, sério, de coração. Eu queria já ter agora a lista de um por um. Eu sei como que o Alexandre escolhe os delegados da PF. Eu sei. Alexandre, você sabe que eu conheço algum dos seus capachos delegados da Polícia Federal. Tem chantagem no meio? E você sabe, ouviram? E você sabe que eu sei o porquê que cada delegado foi pensado por você para cumprir as suas ordens ilegais. Eu sei e eu vou falar isso no momento oportuno. Vou queimar as pessoas, vai ter gente demitida, vai ter gente puta da vida comigo. A vantagem é que daqui a 2 anos eu sou cidadão aqui. Não, tem um detalhe. Dessa terra aqui, ó. Terra do Mickey Mouse. Tá aqui, quem não tá vendo, ó, meu celular, a capa do meu celular do Mickey Mouse. O Lacão tá mais de... Ô, Rafa, não, eu vou poder falar. É porque eu falei uma vez sobre isso e não deveria ter falado. Eu lembro. Não, mas tem um detalhe. O Max... Cadê a informação? Eu não posso dar informação. Eu vou dar essa informação. Não, calma, deixa eu dar um exemplo pra vocês do que aconteceu na minha casa. Max, o primeiro delegado da PF que invadiu a minha casa em maio de 2020. 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás. O primeiro delegado, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Tô mentindo, Max? Sim, é isso mesmo. Eu fiquei eu explicando pro cara. Vem cá, você sabe quem eu sou? Você sabe o que tá acontecendo? Ele não tinha a mínima ideia. Ele foi pincelado da noite pro dia. O segundo, Ele tava chegando em Brasília. Ele tava chegando em Brasília. O segundo bateu boca com a Denise. Na minha casa. O delegado bateu boca com a delegada. Na minha casa. O Max lembra disso, pô. Não foi, Max? Uhum. Ele batendo boca com a doutora Denise no telefone. Pô, mas como assim? Vocês fizeram busca e apreensão aqui em maio, eu tô aqui em junho de novo. Ele batendo boca com ela. Mas o que vai ter que pegar que não tem mais nada? Aí ele se negou a levar o iPad. Lembra disso, Max? Ele se negou a levar o iPad. Ele falou assim, não, mas já fizeram então busca e apreensão aqui? Eu falei, sim, já é a segunda. Vocês fizeram uma busca e apreensão quando minha esposa estava grávida de 9 meses. E agora o Pedro é recém-nascido. Os policiais da PF se recusaram a subir. Porque os primeiros, eles eram do escritório do Moro. Uhum. Eles trabalhavam com o Moro. E aí eles fizeram aquilo, sabe quando você joga roupa no chão? Sim. Fizeram aquela reviravolta pra botar medo mesmo, né? Fiquei cheio de medo. Peguei minha esposa e falei assim, amor, tô indo pros Estados Unidos, você fica aqui, daqui a pouco você tá indo. Aqui o medo aqui, Alexandre de Moraes. O medo que eu tenho de você aqui, ó. Eu ainda vou enfiar isso aqui, ó, pelo menos no túmulo, assim, ó. Mas eu vou. Medo você não tem, não. Você pode ter certeza. Eu sei o quanto disso aqui eu tenho. Então eu vim pros Estados Unidos porque eu só tenho 2, tá vendo? 3, né? Mas o terceiro a gente não mostra aqui. Eu só tenho 2 mãos. Mas, Moraes, a tua hora vai chegar. E aí, quando eles fizeram a segunda busca e apreensão, o delegado bateu boca com a Denise. A Denise pediu pra sair, porque eles começaram a ver ali, cara, isso aqui é loucura. Como o Alexandre de Moraes estava pincelando os delegados. Assim como ele pincelou esse delegado que foi fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro. O Eduardo tá aqui de modo heróico. E quem disser que ele é culpado do que tá acontecendo com o pai, meu irmão, é canalha no nível que se chamar de é pouco. Porque já queriam prender o Bolsonaro no dia 1. Dia 1. 1º de janeiro de 2023 eles já queriam prender o Bolsonaro.
que o Eduardo tá fazendo aqui é heróico. Heróico. O cara não vê mais o pai, agora tá sem poder falar com o pai e vai continuar ali mostrando pra Casa Branca o que tá acontecendo. E conseguiu chutar a bunda do representante do Lula na Casa Branca. Na reunião. Um azar da porra, né? Porque o dia que o representante do Lula foi lá... O Eduardo tava lá. Não só. Um brother do Eduardo tava lá pra falar com o Trump. Que era o líder do Bahrein. Sabe aquele azar de merda? Você chega na Casa Branca, tá o Eduardo e tá o líder do Bahrein. O Eduardo com o pessoal do Bahrein é assim. O azar do cara foi duplo. Não foi recebido. Deixa eu passar aqui algumas informações sobre a repercussão na imprensa estrangeira das medidas contra o Bolsonaro. New York Times noticiou que Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica, aumentando a rivalidade do Brasil com Trump, e o jornal destacou que as medidas restritivas do STF desafiam as exigências do presidente Trump de que as acusações contra Bolsonaro fossem retiradas. A Reuters, agência de notícias, destacou que Bolsonaro foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica, aumentando, mais ou menos como o New York Times, aumentando a pressão legal que o Trump tentou encerrar, ameaçando impor uma tarifa elevada sobre produtos brasileiros. O La Nación argentino destacou que o Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais ou contratar outros indivíduos sob investigação no Supremo Tribunal Federal, incluindo seu filho Eduardo Bolsonaro. O espanhol El País destacou na manchete que a razão das medidas cautelares impostas pela justiça Bolsonaro é o risco de fuga. Agora começam os mais esquerdistas de todos, não que a Reuters e o New York Times não sejam, mas as manchetes Eles se mais... esforçam pra ver quem é pior, né? Não, a CNN, todo mundo falando em risco de fuga, que o Bolsonaro... Risco de fuga. O Bolsonaro veio para os Estados Unidos no fim de 2022. Não, olha... E hoje, sinceramente, eu concordo com ela, não teria nem que ter voltado. Olha, eu não quero ter trabalhado monopolizar, daqui. não quero monopolizar, vou pedir ajuda de vocês para me interromper, mas o Bolsonaro já falou que ele não sai. Tá? Concordando ou não com ele, ele já falou que não sai. Não sai. Agora, se eu ver algum deputado elogiar o Valdemar, é sério, se eu ver algum deputado do PL elogiar Valdemar da Costa Neto, e nego fala assim, não, mas é porque tem que articular, que senão não tem isso, não tem aquilo. Vocês têm a obrigação de chamar esse deputado de canalha, de comunista, de safado. Vocês têm que encher esse político de comentário. Porque não tem mais. É óbvio que vão entregar o Bolsonaro aos leões. Só que a gente tem que saber, porque numa guerra, gente, numa luta, numa batalha, a dificuldade não é lutar. A dificuldade é você saber quem é que tá do meu lado, brother. Plantão entra às pressas e traz notícia urgente de barraco envolvendo a primeira-dama do Brasil, Janja, que foi expulsa do avião presidencial por ministro. A gente vai contar para você essa história cabulosa envolvendo a primeira-dama, que já estava sendo investigada pelo Ministério Público Federal por conta de gastos. E o que foi encontrado, inclusive, na mala da Janja, no momento em que ela deveria ir para o Chile. A gente lembra, né, que o Lula ele esteve nas últimas horas no país para assinar ali um acordo contra Donald Trump, né, fez falas dizendo que Lula dizendo que era a favor da democracia e que existiam líderes de extrema direita no mundo tentando acabar com a democracia, fazendo tal do discurso dos pobres contra os ricos, mas o que estava na mala da esposa do Lula muda tudo, gera uma grande surpresa a todos que estavam ali indo nessa comitiva e ela acabou sendo expulsa. A gente, claro, vai trazer todos os detalhes para você. Trump faz novo anúncio que atinge também o Brasil e a ONU, hein? Lula, inclusive, mandou Haddad fazer reuniões com empresários e, segundo as informações dadas internamente pelo governo, já se há uma certeza absoluta de que não só as tarifas de 50% que Trump continuarão, como novas devem ser anunciadas. A gente, claro, vai trazer os detalhes para você. Nessa confusão envolvendo os Estados Unidos, quem é que está errado, quem é que está certo? Comenta aí. É o Lula que está errando nessa negociação ou é, como ele disse, os seus opositores? O Lula é difícil, né? Ele aceitar que está errado e isso tem complicado muito qualquer tipo de negociação. Vamos trazer para você também, agora há pouco, o deputado Zucco e outros parlamentares se voltaram, né, a se reunir na Câmara dos Deputados e repercutiram a proibição das sessões. A gente lembra que ontem
Bolsonaro esteve no Congresso Nacional para uma reunião para definir, né, os passos em relação às respostas a Alexandre de Moraes, e ainda ontem Hugo Mota, o presidente da Câmara, disse que sessões assim estavam proibidas. E aí se revoltaram os deputados, voltaram à Câmara e estão lá, né, fazendo reuniões. Uma deputada, inclusive, chegou a botar um esparadrapo na boca ali, dizendo que uma forma de protestar, né, nesse instante, em relação a tudo que acontece no país. A pressão, né, contra Hugo Mota tem se elevado. E qualquer decisão, né, que o presidente da casa tomar vai ser vista aí com muito debate. E falando de debate e corrupção, gente, tem aí o amiguinho do Lula, o Alcolumbre, né? Você tá vendo aí? Ele é senador, presidente do Senado. O primeiro suplente dele ao Senado foi preso numa operação contra a corrupção. Tá aí a reportagem publicada através dos detalhes do portal de notícias do G1. Suplente, né, deputado, aliás, suplente do senador Alcolumbre é alvo de operação que apura desvios nos recursos federais em obras do Amapá. Olha só, né, quem tá ligado ao Lula, quem protege o Lula, quase sempre aí envolvido em escândalo de corrupção. Esse é mais um escândalo que envolve milhões de reais que teriam sido desviados, enquanto, né, o governo não resolve o problema do INSS. É problema depois de problema, é eita depois de eita. E ainda a bomba que chega ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por essa, com certeza, ele não estava contando. Inclusive, depois que o Fux abandonou Moraes, ele tem sido mais pressionado ainda nesses bastidores. A gente, claro, vai contar todos os detalhes para você. Muito boa tarde para você que está chegando aqui com a gente. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é fundamental para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma, ela entende que você está com a gente, é rápido e fácil. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Lembrando que ao lado do botão da inscrição tem o desenho de um sininho, achou? Clica nele e ative todas as notificações para estar recebendo o nosso conteúdo, beleza? Obrigado sempre. Agora há pouco, deputados se revoltaram contra o presidente da República, Lula, e seus aliados, né? Em especial o Alcolumbre e também o Hugo Mota. O Hugo Mota ontem proibiu reuniões na Câmara após Bolsonaro ele ter aparecido, né, no local com tornozeleira eletrônica. O deputado Sóstenes foi um dos que mais criticou Hugo Mota. O vídeo, né, em que ele faz essa crítica, unido ali a outros parlamentares nesse momento, foi publicado pela CNN. Vamos ouvir aí o que o Sóstenes falou. É o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, essa decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento, estamos dizendo ao Brasil, parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários, e ainda apoia totalitários, e ainda apoia terroristas. Financia guerras. Só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema tarifário, que querem também colocar na nossa conta. Ora,
Até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Tá aí, né, a fala, um trecho da fala do Sóstenes, né, pressionando o Hugo Mota nesse instante, né, enquanto, claro, a direita pressiona, o Lula tem pressionado também, né. O Hugo Mota, inclusive, está muito perdido em relação a esse instante. Num outro momento, quem também falou foi o deputado Zucco, dizendo que no Brasil o que tem que existir é justiça e não a política da vingança. Ele disse que Alexandre de Moraes e outros ministros estariam tomando, nas palavras, né, gente, do Zucco, uma atitude de vingança contra Bolsonaro, mesmo sem grandes argumentações. Olha só o que o Zucco ele acaba falando. E deu em quê? Em nada. Mesmo sem provas, o sistema o quer fora da vida pública. E não basta atacá-lo juridicamente. Querem censurar sua imagem, sua voz, sua história. Hoje, Bolsonaro não pode sequer usar suas redes sociais. Está proibido de falar em embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. É uma ditadura. O Brasil hoje é governado por um triunvirato nefasto, o PT no Planalto, o STF no comando da repressão e o silêncio cúmplice de parte da imprensa. E é chegada a hora de dizer basta. O Brasil de Lula se aproxima perigosamente do eixo do mal. Financia com a compra de petróleo russo a guerra contra a Ucrânia. Se alinha a ditaduras como Venezuela, Nicarágua, Irã e China. Ignora as sanções dos Estados Unidos, desafia o Ocidente democrático e abre as portas para um isolamento sem precedentes. Tá aí, né, o deputado Zucco, também reagindo contra o Hugo Mota. E na sequência, a gente chegou uma bomba, porque a gente mais cedo trouxe para você, né, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fux, foi o único que não concordou com as decisões de Alexandre de Moraes de colocar, né, a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Ele, inclusive, no seu despacho, né, em que ele dá o voto contrário a Xandão, ele cita que o que está acontecendo está barrando a liberdade de expressão. Inclusive, o Fux critica a proibição que Moraes deu de proibir o Bolsonaro de dar entrevistas. O único ministro, né, dos 5, se eu não me engano, contando com o próprio Xandão, que puderam votar nesse processo. Esse processo aí, só 5 votavam e não todos. Então ele foi um dos 5 votos, o único contrário. Só que, como eu disse, teve uma bomba agora há pouco e chegou a informação dada por um aliado de Bolsonaro de que o Alexandre de Moraes estaria preparando a prisão de Bolsonaro para amanhã. Isso mesmo que você está ouvindo. A gente acabou de receber essa informação. Bolsonaro pode ser preso hoje ou amanhã, segundo um interlocutor do próprio ex-presidente. E quem traz essa informação é o Deltan Dallagnol. Prestem muita atenção no que o Deltan vai falar. Veja esse vídeo até o final, enquanto, claro, você chega e dá sempre o seu like para estar ajudando a gente a fazer o nosso trabalho, fazendo com que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Olha a gravidade, a bomba dessa informação. Então, Alexandre de Moraes pode prender Bolsonaro hoje. Mas qual é o motivo, Deltan? Foi filmado e eu vou mostrar para você. Se prepare para cenas fortes. Será que ele foi flagrado em corrupção, desvio de bilhões da Petrobras ou do INSS, algum assassinato, tráfico de drogas, ou talvez então alguma nova alegação de golpe, ataque à democracia? Veja a razão com seus próprios olhos. Não obedeço 9 pontos. Isso aí. Não tem recurso.
recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da massificação da aqui. Calma, galera. Que estão fazendo com eles, presidente da República. Nós vamos enfrentar a política toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Ouça, presidente. A aglomeração continua, o ex-presidente descendo aqui a escada. Os deputados seguem gritando, volta Bolsonaro. A gente ouviu agora há pouco a declaração dele, falou que não desviou recursos, que ele confia na lei de Deus. Moraes pode prender Bolsonaro hoje por ele ter dado essa declaração para a imprensa e ter mostrado a sua tornozeleira eletrônica. Ontem, no final da noite, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados do Bolsonaro explicarem essa cena. Explicarem para Moraes para então ele decidir se ele vai prender Bolsonaro. Pois é, você não viu errado, não tem homicídio, não tem tráfico de drogas, não tem corrupção, não tem roubo, não tem nada. Só o que tem é Bolsonaro no Congresso Nacional mostrando a tornozeleira eletrônica e fazendo um pronunciamento simples de segundos em sua própria defesa. Se fosse corrupção, aí não tinha com o que se preocupar, né, gente? Aí o STF solta todo mundo mesmo. Mas falar e mostrar a tornozeleira eletrônica pode ser um crime, a causa da prisão dele. Aí você imagina a cena lá dos assessores do Trump chegando pro Donald Trump dizendo: presidente, o Moraes mandou prender o Bolsonaro no Brasil. Aí o Trump, surpreso, pergunta: nossa, que rápido, ele foi condenado então? Injustamente, mas ele foi condenado? Aí os assessores dizem: não, presidente, ele foi preso por fazer uma fala de alguns segundos para a imprensa, dentro do Congresso Nacional, pública. Você sabe quando Trump ou qualquer americano vai entender que alguém, especialmente o ex-presidente da República, foi preso no Brasil por falar com a imprensa? Nunca, gente, nunca. Ninguém nunca vai entender isso. E não é só Trump, não. Eu aposto que qualquer outro estrangeiro que vive numa democracia plena, de verdade, achará isso absolutamente inacreditável. A única coisa que o Trump vai conseguir pensar quando ele vê o Bolsonaro, que ele sendo preso por dar entrevistas para a imprensa, é que o Brasil acabou de vez, acabou sozinho. Que isso aqui, o Brasil virou uma ditadura. Lê aqui comigo o que decidiu o Moraes nesse post do jornalista Sam Puncher que saiu no Metrópolis. Olha aí. Intimem seus advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, sempre isso, né? 24 horas, prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata de prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa aí é a mensagem: prisão do réu nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E Deltan, então o Bolsonaro ele vai ser preso hoje? Ele pode ser preso hoje? Olha, aqui no nosso time de pessoas próximas, a gente teve duas visões opostas, diferentes. Um lado no nosso time aqui achou que a decisão, essa aí, é uma prova de que o Moraes vai mandar prender o Bolsonaro hoje, no máximo até quinta-feira. E do outro lado, outras pessoas acharam que a decisão é justamente uma prova de que ele não vai prender. Porque, na verdade, se ele quisesse prender, já teria prendido. Antes de eu te dizer de qual lado desses dois polos opostos aí eu fiquei nessa discussão, escreve aí nos comentários. Você acha que eu tô de qual lado dessa discussão? E o que você acha? Você acha que o Moraes vai prender Bolsonaro agora ou não? Eu vou te mostrar essas duas visões opostas aqui e depois eu vou te dizer no que todos nós aqui concordamos. Bom, a primeira visão de que Moraes vai prender Bolsonaro hoje ou até quinta-feira no máximo é a seguinte. Ao dar essa decisão intimando a defesa de Bolsonaro para se explicar, o que o Moraes está fazendo é preparando o terreno, é criando uma narrativa para ser explorada pela imprensa militante na defesa do próprio Moraes, uma narrativa de que Bolsonaro foi preso por culpa dele mesmo, Bolsonaro. Moraes foi magnânimo, foi bonzinho, ele se esforçou desde o início para não prender Bolsonaro, colocou a tornozeleira, impôs medidas cautelares com a proibição das redes sociais. E aí o Bolsonaro foi lá e decidiu desrespeitar tudo isso e foi até o Congresso.
Desculpa interromper, gente, mas é importante, a você que está chegando com a gente, estamos ao vivo, então entre e dê o seu like, o seu joinha, ele é fundamental para a gente realizar o nosso trabalho, para que mais gente saiba a confusão, né, que virou, né, o nosso Brasil. Obrigado pela participação. Quando ele sabia que seria filmado por jornalistas e que seus vídeos e fotos apareceriam nas redes sociais. Ou seja, a decisão é para dar a narrativa de que o Moraes tentou de tudo, se esforçou até o último momento para não prender Bolsonaro, até ouviu a defesa do Bolsonaro antes da decisão, mas a culpa da prisão foi toda do Bolsonaro que desrespeitou os cautelares. E agora que Moraes já deu essa decisão, se ele não prender Bolsonaro, ele vai parecer fraco, como alguém que volta atrás. Quando tudo que o Moraes mais quer é o contrário, é demonstrar força, poder, que ele é inviolável, é intocável. Já a segunda visão, vamos para a segunda visão, é a de que o Moraes não vai prender o Bolsonaro agora, porque isso geraria uma revolta popular. Bolsonaro não está nem condenado. E a razão da prisão seria ridícula, uma fala, um discurso curto. E isso só evidenciaria ainda mais a ilegalidade da proibição dele falar com a imprensa ou usar as redes sociais. A prisão tornaria a injustiça praticada ainda maior, mais visível, mais insuportável. Além disso, mandar prender o Bolsonaro agora seria escalar ainda mais o conflito com os Estados Unidos. Seria ruim para o Moraes, ruim para o Supremo, ruim para o Brasil. Então ele não vai prender o Bolsonaro agora. E como o Bolsonaro descumpriu a ordem de Moraes e foi gravado, se Moraes fosse prender Bolsonaro, já teria mandado prender ontem mesmo. Tá tudo gravado ali, sem pedido da PGR mesmo, sem ouvir Bolsonaro, sem nada, como ele já fez em outras oportunidades. Então Moraes intimou a defesa de Bolsonaro justamente porque ele não quer prender ainda. Mas, diante dos atos do Bolsonaro, ele não podia ficar mal na foto e parecer que não tem pulso firme. E aí? Você acha que eu fiquei de qual lado dessa discussão, hein? Olha, gente, a minha opinião é a segunda. Eu acho que Moraes não vai prender Bolsonaro agora. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Qual desses dois argumentos te convenceu mais? O que você acha que o Moraes vai fazer? E sabe no que todo mundo concordou aqui? Que tudo que o Moraes fez é absolutamente ilegal, abusivo, inclusive essa decisão de ontem para ele se explicar em 24 horas. Curte então nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque o meu próximo vídeo vai ser sobre a inacreditável e impecável decisão do ministro Luiz Fux, que divergiu de Moraes e dos outros 4 ministros da segunda turma e que foi contra as medidas cautelares decretadas por Moraes na sexta-feira contra o Bolsonaro. E realmente, né, o Fux ele fez um trabalho ali de coragem, né? Houve até, né, uma coragem muito grande do Fux para tomar esse tipo de decisão. Hoje, inclusive, analistas fizeram, né, toda ali uma performance para tentar entender as consequências que isso também acaba gerando, né? Porque com certeza, a partir de agora, né, o Fux ele acaba, querendo ou não, sofrendo uma pressão, né, em relação a tudo que tem ocorrido. Mas vamos falar desse governo Lula de corrupção e da Janja, a Janja sendo humilhada e expulsa do avião do Lula. Olha só, gente, que essa história da Janja ela começa, na verdade, com uma bomba que foi dada hoje. Hoje, gente, mais um aliado do Lula virou, né, alvo da Polícia Federal. Você sabe, né, que o Alcolumbre, ele é o presidente do Senado, né, e tem sido muito questionado pela sua atuação nesse papel de presidente do Senado. Muitas pessoas analisam e criticam o trabalho do Alcolumbre, dizendo, né, que ele tem feito uma gestão muito ruim. E um dos seus suplentes acabou sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Adivinha por quê? Sempre a mesma história: gastos estranhos, corrupção. Você vê aí a reportagem que foi publicada através do G1. Suplente de Alcolumbre é alvo de operação que apura desvio de recursos federais em uma obra lá no estado do Amapá. É o que traz essa reportagem, que já ganha grande repercussão. O empresário Breno Chaves Pinto, segundo o suplente do presidente do Senado, é um dos alvos da Operação 156 da Polícia Federal. Vamos ver rapidinho, né, e ouvir esse vídeo da Globo News que conta um pouco da operação que acontece ainda nesse momento e acaba batendo na porta do Lula. O suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está sendo investigado pela Polícia Federal. Essa operação de hoje apura o direcionamento de licitações e também desvio de dinheiro federal em obras da rodovia BR-156, que fica lá no estado do Amapá. Que esquema seria esse?
teria sido uma fraude, segundo a suspeita da PF, de mais de 60 milhões de reais em contratos. O superintendente do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá, e uma outra servidora foram afastados por 10 dias dos cargos por decisão judicial. A operação da PF e da Controladoria Geral da União, que estão atuando aí em parceria, essa operação está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão no Amapá, no Amazonas, também em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Também foi determinado o bloqueio de bens no valor de 8 milhões de reais. Indícios apontam o seguinte, que o grupo montava concursos licitatórios simulando uma concorrência, mas ali na prática tinham propostas falsas e cláusulas restritivas, portanto um direcionamento. Também deixava de fiscalizar e investigar as irregularidades. A empresa de Breno, que é o segundo suplente de Alcolumbre, teria sido uma das vencedoras da licitação da BR-156, essa rodovia que a gente estava falando. Outra empresa que estaria envolvida nesse esquema, segundo as investigações, é a LCM, uma das maiores construtoras do país, com vários contratos no governo passado e no governo atual. Não há nenhum registro de participação de Davi Alcolumbre nesse esquema. Ele não é investigado e não há indícios contra ele. Os envolvidos podem responder pelos crimes de fraude à licitação, organização criminosa, prevaricação, violação do sigilo funcional e tráfico de influência, além também de lavagem de dinheiro. Nós procuramos o empresário Breno Pinto, que é o dono da LB Construções. Ele nos informou que esse inquérito está em sigilo e que vai se pronunciar sobre o caso quando tiver acesso aos autos da investigação. Olha que curioso, né? O Alcolumbre dando uma de Lula, dizendo que nada sabia, que não é com ele, que ele não é investigado e que jamais ficou sabendo que o seu suplente estava envolvido em esquema de corrupção. Por isso, né, tudo acaba tendo a ver, né, gente, com o governo federal. São muitos escândalos de corrupção. Dinheiro que, de repente, era para a saúde, para a educação, nesse caso aí para reformas de estradas, e que está sendo roubado, surrupiado. Na sequência, a gente começa a esbarrar que onde é que vai parar esse dinheiro, né? A matéria mostrou ali, ó, carros de luxo, viagens chiques e tantas outras coisas, né, que eles acabam fazendo com o dinheiro do pobre. O dinheiro, por exemplo, dos velhinhos, né, dos idosos que foram roubados pelo INSS e até agora ninguém recebeu o dinheiro. Você que está do outro lado, conhece alguém que já recebeu o dinheiro que foi roubado do INSS? Se você conhecer, por gentileza, bota aí nos comentários, que eu não conheço ninguém. E isso começa a esbarrar também na maneira, né, gente, como o Lula e sua esposa se portam, né, no cargo mais alto, na postura, né, mais alta, e que continuam fazendo atitudes muito radicais. Nós lembramos, por exemplo, essa semana, o Lula, ele foi ao Chile e chamou a atenção a ausência de Janja. A Janja teria sido expulsa. Já a gente vai comentar para você como é que foi esse barraco que envolveu a Janja e o que tinha na mala dela. Mas antes tem uma fala do Nicolas Ferreira que faz acusações, tanto contra a própria senhora Lula, né, a Janja, como o próprio presidente, questionando, né, esses gastos exagerados, a maneira como eles se portam, dizendo, né, em especial a Janja, que é uma mulher inteligente, uma mulher íntegra e etc. Olha só o que o Nicolas vai dizer sobre a Janja, a matéria da Oeste. E claro, você que está chegando com a gente, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui ao vivo, então é importante que quando você já entrar, clica aí no gostei, clica no like, gratidão para que a nossa mensagem, a nossa voz chegue a mais pessoas. Olha só a bomba, hein, que chega da revista Oeste contra a Janja. Acionar o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal para investigar possíveis casos de improbidade administrativa envolvendo os gastos da primeira-dama Janja da Silva. Segundo o deputado, os valores estão relacionados a viagens, hospedagens e uso de recursos públicos para ações que beneficiariam as redes sociais da mulher de Lula. No X, Nicolas Ferreira também criticou os gastos da administração federal justamente num período em que o governo tem sinalizado a necessidade de redução de despesas, abre aspas. Não podemos admitir a continuidade desta farra com dinheiro público para benefício privado, fecha aspas.
Até o momento, não houve manifestação oficial da primeira-dama ou do governo federal sobre as declarações do deputado e a abertura de investigações. Carlo Cauti, ontem ainda comentamos aqui no Sem Filtro a reportagem do Estadão de que a Janja, no 3º andar, ocupa uma sala com uma equipe informal com 12 pessoas, que custa essa equipe R$160 mil por mês para todos nós, fora 1.200.000 em viagens que essa turma gastou nos 2 anos aí de mandato de Lula 3. Pois é, a primeira-dama tem um gabinete paralelo que não está previsto em nenhuma lei, não está previsto nem no protocolo, no cerimonial do Palácio do Planalto. Criou um gabinete sozinha, alguém deu para ela alguns funcionários muito bem pagos, que não só recebem salários bastante generosos, mas também viajam ao redor do mundo. É o Janja Tour, né? Não só para ela, mas para os amigos. Afinal, que gosto tem viajar sozinho? Tem que levar os amigos juntos, né? Inclusive amigos como uma das funcionárias desse gabinete paralelo, que fez uma tese de mestrado, se não me engano, basicamente normalizando a pedofilia de meninos de rua, né? Sem sequer abrir um BO. Ela ouviu relatos de abusos contra essas crianças, escreveu isso na sua tese de mestrado, mas não abriu nenhum BO para denunciar aquilo que estava acontecendo na rodoviária de Brasília, não no interior do Amazonas, não em locais periféricos impossíveis de chegar. Então, assim, esse é o nível da companhia paga com dinheiro público que deveria assessorar a Janja, que está tentando cada vez mais, por sinal, tomar o poder dentro do Palácio do Planalto, irritando, inclusive, membros do primeiro escalão, ministros, que estão irritadíssimos porque a Janja quer tomar até a comunicação do governo federal, achando que ela sabe fazer um trabalho melhor do que o Paulo Pimenta. Assim, um extintor saberia fazer um trabalho melhor do que o Paulo Pimenta, concordamos, mas isso não significa que a Janja seja melhor do que o extintor também. Então, assim, esse é o drama. Isso tudo irrigado com milhões de reais do dinheiro público. Falta dinheiro para o Rio Grande do Sul, falta dinheiro para vacinas contra a dengue, falta dinheiro para tudo no Brasil. Metade da população não tem esgoto em casa, faz dejeções e joga isso basicamente em córregos ou na rua. Mas estamos financiando um gabinete paralelo para a primeira-dama, que tem erro crasso de língua portuguesa, que insulta o Elon Musk, futuro membro do governo Trump, ao vivo e a cores, em inglês, por sinal, para ele entender direito. Isso tudo pago com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Ou seja, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. Muito cara, né? Não é à toa que alguns memes trazem o nome dela de esbanja, né, Alexandre? Eu quero ouvi-lo aí sobre essa iniciativa do deputado Nicolas Ferreira, que antes da gente ouvir, né, o Alexandre, que também faz uma fala muito explosiva, já o barraco no avião. A você que está chegando, eu lembro, estamos aqui ao vivo, muita gente entra e acaba esquecendo de dar o like. Esse é o momento, tá, gente, de você dar o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva aqui no canal para que a nossa mensagem ela chegue a mais pessoas. Gratidão. Pretende aí acionar o Tribunal de Contas da União para que a primeira-dama preste contas. Ela que não tem um cargo oficial, mas segue lá no 3º andar do Palácio do Planalto com uma equipe toda funcionando a seu dispor. Eu vejo esse deslumbramento, né, e lembro de um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, em 71, um filme italiano, A Classe Operária Vai ao Paraíso. É um deslumbramento, uma descoberta. E é bom que se examine a legalidade disso, porque afinal é dinheiro dos impostos e os impostos são suados. Todo mundo tem que trabalhar para pagar imposto, né? Tem gente que nem sabe que está pagando imposto, mas essa é a gente mais injustiçada, porque não sabe que está pagando toda vez que compra alguma coisa. É disso que a gente tem que se dar conta na hora de votar, para formar cidadania. As pessoas do governo existem para nos prestar serviços públicos. Não é para fazer a sua corte, né, rodeado de áulicos, aplaudindo e desfrutando de um paraíso momentâneo de deslumbramento. Jim Caviezel é famoso por... Aí a gente viu, né, o Alexandre Garcia fazendo uma fala
muito contundente, forte, né, sobre a primeira-dama Janja. E agora sim, vamos contar para você como é que foi o barraco, né, gente, envolvendo a Janja. Onde tem a Janja, acaba tendo também uma história de barraco. Por conta de tudo que você ouviu aí, né, o Lula e a própria Janja, né, fazem ali, né, o Sidônio, que hoje é o responsável pela comunicação, eles fazem pesquisas para ver como é que tá a imagem do Lula. E já de um bom tempo, nas pesquisas, tem ficado cada vez mais claro o apontamento, né, de que um dos motivos para que a imagem do Lula esteja tão mal, né, esteja realmente tão grave, é justamente a figura da sua esposa. E a Janja, a gente lembra também, né, era daquele tipo de pessoa que quer estar em todo lugar, o tempo inteiro. Ela acha, né, que o governo tem algum tipo de obrigação de ouvi-la, de mantê-la ali, né, próxima às atitudes que são tomadas, né, por terceiros, por outras pessoas e etc. E por isso, né, em um primeiro momento, a Janja ela não iria para o Chile, onde, né, o Lula decidiu ir, para fazer, né, novamente falas contra a figura de Donald Trump. O Lula ele foi, né, para o Chile para ter uma reunião com o Boric com esse objetivo, né? O Lula fala que é pela democracia, mas na verdade é para brigar, né, com seus opositores, arrumar mais motivos, né, para que o presidente americano Donald Trump, né, arranje maneiras, tarifas ou ações que possam vir a taxar o Brasil. Só que quando a Janja, segundo as informações, é claro, dos bastidores, chegou para fazer essa viagem, ela pegou os ministros de Lula de surpresa, ao querer entrar, né, nesse avião com várias malas, né? A Janja, ela esbanja e leva tanta coisa que chegou a ser alvo até de um boato de que ela estava carregando 200 malas, né, durante essas viagens. Mas, claro, 200 é um número impossível de se carregar ali para uma pessoa, mas não é 200, mas são muitas. A Janja, inclusive, chegou a ser vista antes de fazer uma viagem, indo para Fortaleza, fechar um shopping inteiro para comprar 5 peças de roupas, avaliadas as 5 peças de roupas juntas em R$30 mil. Saiu R$6 mil cada pecinha de roupa, segundo o Janja estava na promoção. Aliás, ela disse até recentemente, né, gente, que acha, né, que deveria receber uma verba para comprar roupas de luxo de marcas, alegando que as outras primeiras damas teriam isso, o que não é verdade, tá, gente? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, coisas faladas aí pela primeira dama. Só que quando a Janja ela chega para embarcar, um dos ministros do Lula falou que não tinha condição, que o Lula tinha melhorado um pouco na pesquisa, né, segundo o governo, né, por conta da situação do Trump, e que a Janja poderia colocar tudo a perder. Ele então começou a falar, olha, não vai, não sei o quê. E a Janja não gostou dessa pressão que veio do ministro. Boa tarde a você que está chegando com a gente. Não esqueça o like, obrigado pela presença e pela participação. Ela não gosta da atitude, né, que vem desse ministro. Começa a falar, você sabe com quem você está falando, você não sabe quem eu sou, você não deveria me tratar dessa forma. Isso deixou, né, o ministro de Lula muito revoltado com a falta de humildade e de entendimento, né, que vem da própria Janja, e aí ele foi claro que não estava nem aí para quem a Janja era, mas que sabia, né, que o povo brasileiro pagava por tudo aquilo, pelas viagens. Então, no mínimo, o que a Janja deveria ter, né, era a austeridade, ou seja, evitar gastar tanto. A Janja ficou muito revoltada, falou para o Lula lá que ou era ela ou era o ministro que viajava, e claro, esse é um muito importante ministro do Lula, ele ia fazer ali, né, a tal da gestão internacional, e dessa vez o presidente da República não quis saber da esposa não, ficou contrária a ela. Janja não aguentou a pressão, decidiu tirar as suas malas, né, do avião, sendo expulsa ali, né, dessa discussão que aconteceu com o ministro. Que feio, né, gente? Que atitude feia dessa mulher que se diz primeira dama do Brasil, batendo boca, tendo que ser avisado da realidade, de que, né, o povo brasileiro é que banca a vida dela e do marido. São coisas tão óbvias, né, mas que você tem que desenhar quando se trata da figura de Rosângela Janja da Silva. Eu pergunto a você, se tivesse uma nova eleição presidencial entre Lula e qualquer um, né, dos adversários, Eduardo Leite, Tarcísio, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, qual seria o seu voto? Comenta aí.
Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E se gritar pega ladrão, não fica um. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, é claro, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 22 de julho do ano de 2025. O mestre Dinho, eu estou nesse momento no site do Gazeta do Povo. Hoje, dia, ou melhor, vou colocar aqui, estou no site, repetindo, Gazeta do Povo. Fonte, terça-feira, 22 de julho do ano de 2025. A seguir, eu quero aqui, falar sobre o tema ou o título desse vídeo. O que acontece se Trump desligar o GPS do Brasil? Sem GPS, dirigir vai ficar mais difícil. Mas este é o menor dos problemas. Foto da imagem, Paulo Pinto, Agência Brasil. Na sequência, eu quero falar com os meus amados irmãos em Cristo Jesus e patriotas que vamos assistir, ou melhor, é um vídeo, mas nesse caso, vamos ouvir o conteúdo através da Gazeta do Povo, o conteúdo em áudio, ok? Então, vamos assistir agora. A seguir. O que acontece se Trump desligar o GPS do Brasil? Em meio à tensão entre os governos Lula e Trump, a Folha de São Paulo noticiou que as próximas sanções do governo americano poderiam incluir a desativação do GPS no Brasil. Os Estados Unidos são os desenvolvedores e operadores do sistema, cuja gestão é feita pela Marinha Americana. Até agora, a possibilidade não passa de especulação. Mas, se os EUA de fato desligarem o GPS no país, não seriam apenas os motoristas que ficariam perdidos. Setores da economia do Brasil entrariam em colapso e perderiam bilhões de dólares, e isso teria reflexos internacionais. Tecnicamente é possível na prática, nem tanto. O GPS, sigla para Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global, funciona nos celulares, carros e aparelhos por meio de sinais que são transmitidos por satélites. O sistema não tem como delimitar com precisão até onde iria o bloqueio desses sinais. A suspensão provavelmente atingiria países vizinhos. Jorge Ferreira dos Santos Filho, professor do curso de administração da ESPM, explica que, tecnicamente seria possível os EUA desligarem o GPS no Brasil, mas não é tão simples, não é só apertar um botão. Existe a capacidade tecnológica, mas, de acordo com o mercado, demandaria um enorme esforço.
E a possibilidade de transbordo para o Mercosul é grande, diz ele, referindo-se ao impacto nos países vizinhos. O estrago seria econômico, político, militar e internacional. Isso porque o GPS é usado tanto em atividades cotidianas, como pedir carro por aplicativo ou a entrega de comida, quanto em atividades industriais, na exploração de petróleo e na logística de transportes de carga. Na agricultura, o sistema é usado para mapear lavouras e aplicar fertilizantes e pesticidas. Na área militar, o GPS também é essencial para a orientação de mísseis, a navegação de tropas e a definição de rotas para veículos de reconhecimento e inteligência. Do civil ao militar, somos totalmente dependentes do GPS, diz Luca Belli, professor de Direito e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Rio. As implicações de uma eventual interrupção também podem causar um colapso nas telecomunicações e no sistema bancário brasileiro, o que afetaria a economia americana e, por sua vez, o sistema financeiro global. Efeito cascata mundial. A economia geral seria impactada com uma possível desativação do GPS no Brasil porque o país é um ator importante do comércio global. Se o sinal aqui de GPS para aqui não bagunça só sistema local. Isso exigiria um esforço enorme para remanejar voos, embarcações que passam por aqui, diz Santos. Além disso, há um grande interesse econômico nessa disputa, inclusive por empresas próximas a Trump que usam GPS e têm negócios no Brasil. As empresas fariam pressão. Seria um contrassenso Trump atacar um sistema que as empresas que ele defende como pilares da economia usam. Cerca de 95% da telefonia e uso Android utiliza GPS, explica Santos. Belli, da FGV, corrobora que tecnicamente é possível os ELA desligarem o GPS no Brasil, mas diz que é uma decisão de baixa probabilidade. Na prática, é difícil porque tem muitas empresas americanas que dependem do GPS e têm interesse econômico relevante no Brasil. Elas fariam pressão e não deixariam isso acontecer, porque o Brasil é um mercado importante para estas companhias, diz Belli. Além disso, Santos pontua que as consequências de uma medida destas são tão graves que, para além da economia, escalam para a esfera da segurança nacional. A segurança pública brasileira depende do GPS. As implicações tomam uma proporção que passam a ser uma discussão diplomática, diz. ELA nunca usaram GPS como arma. Segundo Belli, os ELA nunca usaram o GPS como arma diplomática, embora o governo Trump também esteja vivenciando decisões inéditas e que eram remotas. De toda forma, o domínio do sistema de geolocalização norte-americano levou a China e Rússia a criarem alternativas para não ficarem vulneráveis aos EUA. Na Guerra do Golfo, a China se sentiu em desvantagem ao usar o GPS americano e criou o Beidou. A Rússia desenvolveu o GLONASS e a União Europeia, o Galileu. Estes são sistemas que podem ser acessados por qualquer país. Existem ainda outros sistemas alternativos de navegação, como Navig, na Índia, e QZSS, no Japão, porém estes operam apenas de forma regional. Belli critica a dependência do Brasil ao GPS americano, ou de qualquer outro. Para ele, o governo brasileiro deveria ter mais autonomia e considerar outras opções, mesmo que não seja um sistema nacional. É importante ter opções e não uma dependência total, porque o país do qual você é dependente pode definir as opções e sua única saída é aceitar, diz ele. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro! Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro!